Bom dia, gente. Hoje a nossa aula vai ser de história, a riqueza que vem do Oriente. No século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais. E esses produtos orientais eram chamados de especiarias. Essas especiarias eram cravo, pimenta, noz moscadas, gengibre, era tipo de especiarias que para eles era produto de grande importância e de grande valor. Chamavam de especiarias por esse motivo, por ser muito especial. Eles eram tão importantes que quem tinha era como se tivesse um ouro, né? Era um artigo de luxo naquela época. E essas especiarias, elas eram usadas para manter a preservação de alguns alimentos. Naquela época não existia geladeira, então a maioria dos alimentos eram desperdiçados. Então eles descobriram que essas especiarias, sendo colocadas em alguns tipos de alimento, preservava a alimentação. Então, consequentemente, eles não iam sentir, não ia passar fome, porque não ia perder tanto alimento assim. Então, o que foi que aconteceu? Essas especiarias eram encontradas na Índia, diretamente na Índia. A Índia era onde tinha a fonte dessas especiarias, desses alimentos. Por quê? Como a Índia ela tinha essa fonte, então os portugueses pensaram, vou até a Índia buscar essas especiarias, vou até a Índia tentar negociar. Porque para chegar até os portugueses, eles pagavam um custo muito caro. Então, eles não queriam dessa forma, eles queriam buscar diretamente a fonte, porque aí o custo seria menor. Então, os portugueses saíram do seu país lá, né? E aí, quando eles saíram, eles fizeram uma reunião, tá? Eles se reuniram, naquele momento, chamavam-se, o espaço era a Escola Sagres, que era onde eles faziam o roteiro de viagem, o que eles iam levar, o que eles iam utilizar para buscar essas especiarias na Índia. Para chegar até a Índia, eles se reuniram para ter essas técnicas de navegações, quantos dias eles iam ficar lá no mar, quantos dias eles iam ficar lá na Índia para poder comprar esse produto. E eles levaram alguns tipos de instrumentos no período de navegações. Eles utilizaram alguns tipos de instrumentos, tipo a bússola, o astrolábio, que era um dos instrumentos de navegações, e foram todos de caravelas. Não só os portugueses, mas a Espanha também pensou da mesma forma. Antigamente, ficavam-se muito olhando o que um país fazia na sua cidade. Eles ficavam muito pensando nisso. Poxa, fulano fez, eu vou fazer também. Então, a Espanha, que viu que os portugueses saíram para poder fazer essa busca diretamente do Oriente, para que não tivesse nenhum tipo de problema, eles também pensaram da mesma forma. Eu vou também buscar diretamente da fonte essas especiarias, já que a gente precisa desse produto, vou buscar uma rota, e eles foram. Então, a Espanha saiu atrás das especiarias na Índia, usando 3 navegações. Por que usando 3 navegações? Porque para chegar até a Índia era um caminho muito longo. Esse caminho poderia passar por dificuldade no mar, poderia passar por mar tenebrosos, que naquela época, a Espanha mesmo, eles foram pelo mar, diretamente em caminhos do mar que era mais perigoso, mas que para eles chegariam mais rápido. Então, todo esse processo, ele pensou em 3 navegações, porque uma ia chegar primeiro, uma ia chegar juntos, e uma ia ajudar o outro de alguma forma, se alguém se perdesse, se afundasse, tinha uma outra navegação no meio do mar para poder se encontrar. Então, a Espanha, elas pensaram nisso. Foram pelo Oceano Atlântico. Essa ida pelo Oceano Atlântico, existia a conversa de que naquele lugar que eles estavam saindo, o mar era mais perigoso, era mais tenebroso, segundo os marinheiros.
Então, a riqueza que vem do Oriente foi dessa forma, né? Os portugueses foram buscar diretamente da Índia essas especiarias para poder ter num país, no local deles. Espanha também foi buscar diretamente, tá? Nessa ida até a Índia, eles tiveram dificuldades porque para chegar até um certo lugar, geralmente passam por outros lugares. Por exemplo, a Espanha mesmo, eles não chegaram de imediato na Índia, eles chegaram no Caribe primeiro, achando que era a Índia. Então, eles foram, desembarcaram, passaram uns dias lá, quando percebeu que não era, eles saíram de lá. Mas até isso eles já perderam um certo tempo, porque os portugueses já estavam à frente. E a Índia não ia dar toda a sua especiaria, vender toda a sua especiaria para os outros, porque eles também precisavam. Então tinha tipo uma cota de que cada um dos países que fossem buscar na Índia tinha uma cota para levar. Então, os portugueses saíram para buscar primeiro, e depois os espanhóis também saíram para buscar essas riquezas. Porque essas riquezas, no local deles, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, ajudavam na melhoria de vida para eles, e eles também poderiam vender para aqueles mais próximos, para as pessoas que não tinham condições de ir para a Índia, porque gerava custo, tinha que colocar todos os homens na embarcação, as caravelas, se tivesse algum problema, tinha que parar para consertar. Então, eles vendiam para os países mais próximos, eles tinham esse produto, eles vendiam. Então, eles buscavam diretamente na Índia para ter esses produtos. Tá? Então, essa é a história das riquezas que vem do Oriente. Os portugueses e os espanhóis foram buscar, essas riquezas tinham na Índia, tá? E era de tão importância que era como se fosse artigo de luxo. E quais eram essas especiarias? Pimenta, noz moscada, açafrão, gengibre. Essas eram as especiarias. Chamavam-se de especiarias porque eram especiais. Após essa leitura da página 60, 61, 62 e 63... temos atividade aqui na página 65, que são perguntas voltadas ao texto, né? Por exemplo, o que são especiarias? Então, eu falei aqui no vídeo que especiarias são esses alimentos, tá? Mas aqui você vai achar também o que são essas especiarias. Então, essa é a nossa atividade de história de hoje.